Pessoal, você deve estar sabendo que está rolando uma guerra agora entre o grupo Hamas e Israel. Então eu inverti os vídeos, já estava até gravado o editorial agora das 7 horas, eu resolvi inverter para que eu pudesse explicar um pouco. Muitas pessoas estão pedindo para que eu falasse desse tema e eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Qual a vinculação, inclusive qual a questão econômica que pode afetar o nosso Brasil aqui, o que é o reflexo dessa guerra declarada. Lembra quando saiu a guerra da Ucrânia? Que coisa mais danosa que foi para a nação inteira, para o mundo inteiro? Pois é, pode ter o mesmo impacto ou não? A gente vai falar sobre isso aqui nesse editorial, tá bom? Então, é um editorial excepcional porque a gente vai tratar desses temas. Primeira coisa, eu vou pegar uma matéria para vocês da Record, tá? Do R7. O número de mortos após ataques do Hamas em Israel passa de 150. Vamos entender o que estava acontecendo. Existe um grupo, tá, Palestina. Ali na Palestina, dentro da faixa de Gaza ali, ele é um grupo que ele não é um país, não é um estado formado. É um grupo que tem uma identidade própria ali no Oriente Médio, tá? Eles anunciam que a capital deles é Jerusalém, fica ali entre a faixa de Gaza, a Cisjordânia. E aí todo mundo pensa que é um estado. O que é a Palestina? É um país? Não é, uma região. E é uma região não contínua, é um pedaço de terra aqui, um pedaço de terra ali, mas é uma região numerosa. Tem mais de 5 milhões de palestinos vivendo naquele lugar. Quando teve a cisão da Palestina, que foi muito conturbada, Israel se separou. E aí, hoje, Israel estava num dia convencional, depois que algum tempo já se envolveu em conflitos, em guerra, Israel foi pega de surpresa por um grupo palestino chamado Hamas. Esse grupo palestino é um grupo terrorista, tá? Ligado, inclusive, com as forças do Irã. Do Irã. E esse grupo Hamas pegou a capital de Israel de uma hora para outra, invadiu com mísseis, tanques, motos, uma coisa assim horrenda de se ver, começou a assassinar pessoas, mais de 150 pessoas foram mortas, sequestrar mulheres, crianças e idosos, levando, uma cena horrorosa que eu não vou colocar para vocês aqui, desfilando com corpos de mulheres dilacerados nas caminhonetes, como se aquilo fossem troféus, fossem animais, uma coisa assim, abjeta, horrenda. E isso aí teve resposta imediata. Israel declarou guerra a essa situação, e a guerra não foi a um país, foi a Palestina toda e ao grupo Hamas. E já começou os ataques. Então Israel foi e contra-atacou. Então teve esse ataque. A primeira coisa que a gente precisa saber, quem está alinhado? O Irã, tá? Olha só, a Folha Política divulgou um vídeo aqui, tá? Vou colocar o áudio para vocês verem. Esses aqui, para vocês verem que é uma guerra mesmo, é uma guerra pesada. Isso aqui são os deputados iranianos, é o parlamento do Irã, que faz parte da Palestina, declarando vitória pelo ataque e cantando morte a Israel e morte aos Estados Unidos durante o ataque a Israel. E fica no Oriente Médio. É dali que surge aquele discurso do Lula de que o Ocidente é isso, o Ocidente é aquilo, porque a linha de raciocínio do atual governo é voltada para países como a China, como a Rússia, que defendem o Oriente e não o Ocidente, inclusive a proximidade do Lula com o Irã. E aí, a oposição imediatamente, depois desses ataques, relembraram, tá? A linha de raciocínio do Lula com o Irã. Isso aqui foi publicado pelo Rodolfo Nogueira e o delegado Caveira, que são parlamentares, né? São as redes oficiais dele. O grupo terrorista Hamas, que é esse grupo que fez o ataque, dá parabéns a Lula após a eleição. Então, aqui é uma matéria que foi publicada no Antagonista, que o grupo Hamas falou que Lula tem uma linha ideológica com o Irã, com o grupo Hamas,
que é contra o colonialismo, contra o imperialismo norte-americano e contra Israel. Lembrando que Israel hoje é governado pela direita. O Benjamin Netanyahu, que é considerado pelo Lula de extrema direita e é uma ameaça aos governos de esquerda. Ele que saiu, perdeu e depois voltou. Lembra daquilo que eu sempre falo nos editoriais com vocês? E aí ele coloca aqui, ó, o mesmo grupo que parabeniza Lula pela eleição ataca Israel hoje, mostrando aqui um vínculo direto do Lula com o Hamas, pelo menos um alinhamento ideológico contra o imperialismo norte-americano e contra Israel. E não à toa o Irã, que tinha inclusive navios iranianos atracados aqui no Brasil, parabenizaram Lula e estão comemorando o que aconteceu hoje. O vídeo do líder do Hamas comemora os ataques brutais, crianças assassinadas de uma forma abjeta. Eu não vou nem colocar o vídeo aqui para não assustar vocês, mas assim, uma coisa horrorosa. E aí o líder do Hamas assiste, sorridente, alegre, e começa a fazer as suas preces ali da religião dele. O Lula, ele fez uma nota, a qual já foi criticada por vários meios de imprensa. Por quê? Porque ele criticou ataques terroristas, mas não quis em momento algum citar o nome Hamas. Ele não quis, até porque ele sabe que seria uma afronta ao grupo Hamas se ele fizesse isso. Então o Lula ficou calado em relação ao grupo Hamas. Escreveu o seguinte, tá? Isso aqui é o perfil oficial do Lula, tá? Aqui, acho que dá para vocês verem. E ele escreveu o seguinte: fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar as minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Não citou aqui o Hamas, tá? O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil vai ter que se manifestar, vai ter que tomar um lado aqui, vai ter que repudiar não ataques terroristas, o Hamas, que é esse grupo palestino. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar e que se unam imediatamente nas negociações que conduzam a uma solução ao conflito, que garanta a existência de um Estado palestino, economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro das fronteiras para ambos os lados. Então Lula, na crítica a Israel, ainda faz uma defesa aqui à Palestina, que cometeu esse ataque tão virulento até. O ex-presidente Bolsonaro também fez uma nota e se manifestou. Esse é o perfil oficial do Bolsonaro. Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudia o ataque terrorista feito pelo grupo Hamas. O Bolsonaro citou o grupo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022. Fundado em 1948 por deliberação da ONU de 1947, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão, com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos a morte dos civis e militares israelenses, bem como condenamos o sequestro das mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel existir. Somente assim um acordo entre as partes poderá existir. Shalom, ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o discurso do Bolsonaro foi muito mais contundente, o discurso do Bolsonaro foi muito mais sério, chamando de terroristas o grupo Hamas. E aí, depois dessa movimentação, sabe, só algumas cenas para vocês verem aqui, tá vendo? Corpos jogados ao chão. A polícia israelense entrou em prática, pegou vários desses terroristas tenebrosos, e aí a guerra agora está declarada. O Biden, que tem aquela linha de raciocínio mais voltada ao pensamento de Lula, mais à esquerda, não teve opção, teve que repudiar os ataques do Hamas
e falou que entende e que atuará para que a ONU reconheça o direito de resposta e que Israel declarou guerra depois de uma agressão injusta e que terá todo o apoio da ONU nessa guerra. Então, essa guerra pode acabar tomando proporções maiores. E aí, o número de mortos, conforme o R7, já passa dos 150. Provavelmente esse número será atualizado, tá? Então aqui são assuntos gravíssimos, tá? Sabe? São vídeos que não param de chegar. Isso aqui eu tô no Instagram aqui, eu nem separei essas matérias, sabe? Idosas sendo levadas, sequestradas, tá vendo? É uma coisa assim, abjeta, assustadora, sabe? O Biden ligou pro Netanyahu e falou que o direito à defesa de Israel é legítimo, tá? E aí, agora as críticas ainda ao governo Lula crescem cada vez mais. Por exemplo, esse aqui é o Silvio Navarro que diz: o PT e o governo Lula não têm vergonha de passar pano para um grupo terrorista que atacou covardemente civis em Israel. Como fica o senhor Celso Amorim nessa história que minimiza o terror do Hamas? Lula em defesa do Irã nos BRICS. E o Lula é um defensor desse grupo aí, tá? Ele é um grande defensor desses grupos terroristas. Passa pano, mesmo na nota dele de repúdio, defendeu o direito da existência da Palestina terrorista como ela é, e não como uma nação que tem que parar com as guerras. Eu vi uma frase muito interessante que foi publicada, que diz o seguinte: se o Hamas baixar suas armas, a guerra para. Se Israel abaixar as suas armas, Israel será destruída. É o resumo, é o que acontece, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia. Essa é a linha do agressor e do agredido. É assim que funciona. E aí, para questões econômicas, há ainda vários critérios econômicos que podem circuncidar, fazer aí fazer parte da circunscrição aqui dessa guerra. O posicionamento da Rússia, da China, o grupo Hezbollah, que é dali da região também, se ele tomou parte nisso, se ele está envolvido ou não, tudo isso vai interferir, porque a região ali, Palestina, é uma região rica em petróleo. O Irã, por exemplo, é uma região muito rica. E se essa guerra estourar a nível de atingir as reservas, de atingir a economia da região, vai ter um impacto negativo para todo mundo, sim. Então, assim, é uma coisa assustadora que aconteceu hoje lá em Israel. Uma coisa premeditada de grupos terroristas que merecem ser repudiados com contundência. Achei vexatório e vergonhoso a manifestação do Lula, deveria ter sido mais veementemente direto, tá? Esse discurso do Lula de defesa do Oriente e ataque ao Ocidente não cola, nós estamos do lado de cá, é uma coisa assim absurda, abjeta isso aí, tá? E agora ele vai ter que se posicionar por estar no Conselho de Segurança da ONU, e aí o medo é para qual lado ele vai se posicionar, sabe? Porque as medidas tomadas pelo governo são assustadoras. Então a gente vai continuar trazendo mais informações. Esse é o primeiro vídeo preliminar, tá? O Biden já ligou pro Benjamin, já deu o aval para a guerra está declarada mesmo, a guerra está acontecendo, já são várias pessoas mortas, falta a China se posicionar, falta a Rússia se posicionar, e o mundo está apreensivo com isso, pelo menos até o momento que eu gravo isso aqui, e vamos ver o que vai dar. Tá? E o reflexo disso aí vai interferir direto no Brasil agora, inclusive no âmbito internacional, porque o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, tá bom? Deu para explicar um pouco mais sobre a situação? Eu vou voltar trazendo mais conteúdo nesse sentido para vocês, combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.